Bem-vindos a mais um episódio do Voz de Mulher, hoje com um cenário ligeiramente diferente, mas apenas por alguns minutos. Quero-vos contextualizar que na edição deste vídeo houve um pequeno contratempo e perdi alguns minutos do início da nossa conversa com a minha querida convidada Ana Rita Albuquerque. No entanto, não quis perder este mesmo conteúdo, dado que foi uma conversa extremamente importante e necessária, e ela deu voz, como muitas ainda não conseguiram dar, e eu acho que foi importante não perder este mesmo conteúdo. A Ana Rita, ela nasceu em Portugal, foi criada pelo lado paterno. O pai roubou-lhe da mãe aos 3 anos e ela foi criada simplesmente com o lado paterno. O lado materno ela só conviveu já em fase adulta. No início da adolescência, Ana Rita vai morar para a França e é a partir daqui que a conversa se segue. Lembro-vos só de deixarem o vosso like, o vosso comentário e de subscreverem ao canal. Agradeço-vos imenso de continuarem desse lado e deixo de seguida a continuação da conversa com a minha querida Ana Rita Albuquerque. Portanto, acabas por ir ter com a tua prima, ficando lá e acabas adaptar-te de um modo diferente, já não era nem com o pai, nem com a mãe, não, nem com... Mas foi fácil essa adaptação. Foi. Começaste a estudar lá, portanto aprendem tudo... Comecei a estudar, que era para ter... Fiz uma formação da língua francesa mesmo, durante 3, 4 meses. E depois comecei a trabalhar primeiro com a minha prima e depois... Mais jovem, com a idade que foste? Sim, 13, 14? Sim, comecei a fazer as limpezas de escritórios, escolas como ela fazia, eu ia com ela e fazia tudo. Portanto, mas a pedido teu, querias tu ir trabalhar? Sim. A pedido meu, sim. Não, isto porque a gente sabe como é que é emigrar e como é que é ir para fora e muitas vezes as pessoas que estão lá chamam-nos para ir e às vezes tu vês, ok, venho tentar a minha sorte, né, estudar, fazer... E eles dizem, não, vai, mas é trabalhar e ganhar dinheiro que preciso de pagar contas aqui. Então, assim, quem emigrou sabe que acontece às vezes estas situações e nem toda a gente que nos diz vem recebe da mesma forma como é dita antes de lá chegar. É verdade. Pronto, então verdade. Só para tentar perceber se eras tu que querias mesmo tinhas essa vontade, né, de trabalhar ou se realmente foi quase um... Não foi obrigação. Não obrigação, mas um convite para... Não. Ok. Foi de mim mesmo. Então começaste a trabalhar muito cedo, portanto, claro que aos 21 estavas mais que organizada. Achava eu que estava, assim. Sim, exato, pelo menos naquela altura estava, assim. Vem então o teu primeiro filho, não é? Como é que foi receber ali o positivo? Foi uma das melhores coisas que me aconteceu na altura. Não vou mentir, não foi fácil porque não estás com a tua mãe, não estás com o teu pai e depois a gente já sabe o que é maternidade cheia de opiniões, mas foi um belo aprendizado. Sim, porque por mais que a gente, né, aprenda a ser mãe também ali, com 21 toda a gente vai nos tomar por crianças, não é? Uma criança a tomar conta da outra criança, assim, eu ouvi muito isso. Por mais que a pessoa, 21 já está, noutros tempos a pessoa já tinha 3 ou 4 filhos, já estava quase despachada e casada, mas nesta altura, né, acho que as pessoas acham muito que 20 ainda é adolescência e que nós estamos prontas para... foi das tuas maiores alegrias de teres... O teu filho nasceu em França? Okay, e ficaste sempre lá? Voltaste quando para Portugal? Voltei 2 meses antes dele fazer 1 ano. Ok. Portanto, ainda viajar com ele, acho que é sempre que nós pensamos, se eu tiver filho aqui já não saio daqui. Pensava assim, mas depois com os acontecimentos decidi voltar para Portugal. Ele veio primeiro, com a Daniela, e 2 meses depois vim eu. Ok. Tu estiveste em França onde? Tive vários. Falaste no sul? Um bocadinho, sim, estive primeiro no Corbeil, que é ali Paris e etc. Depois também estive entre Bordeaux e Toulouse. E foi aí que fiquei mais tempo. Ok, muito bem. Como estive em Marseille, era só para saber se tínhamos passado. Estive lá. Pela mesma zona. Fui lá também algumas vezes, porque ali no sul basta teres o carro e vais a qualquer lado. Sim. A vantagem de lá estar. Chegas a Portugal com uma criança, jovem ainda, como é que foi refazer novamente a vida, porque já tinhas refeito ao ir, não é? E tiveste que refazer, mas agora adulta, porque saíste daqui criança, e com uma criança nos braços. Foi fácil? Já estava preparado? Fácil não foi. Exato. Não te vou mentir. Não vamos romantizar. Não vale a pena. Não foi, primeiramente porque era
voltar para a casa dos meus pais, né? E não voltar sozinha, voltar com o filho. Foi bastante complicado, mas foi focar que queria o meu apartamento, queria o meu espaço com a minha criança. A relação nessa altura com a minha madrasta já não estava muito boa e foi começar a trabalhar no Vasco da Gama, o meu primeiro, por assim dizer, trabalho aqui em Portugal, e arranjar um apartamento para poder seguir caminho com o pequenino. Muito bem, foi chegar com o objetivo de, ok, eu estou aqui, mas não com o pé já fora. Exato. Também foi assim que fui recebida, por assim dizer. Ok, já vieste quase com timing para sair. Não digo que tinha tempo pré-definido ou algo do género, mas foi a sensação que eu tinha, e eu mesma também já não estava à vontade para estar na casa dos meus pais com filho. Sim, eu entendo perfeitamente que tive esse mesmo processo, sem filho, mas voltei, não foi o filho, vim com o namorado, então foi uma criança maior, por assim dizer, mas claro que ainda mais quando já estamos habituados a viver fora, e em França, se há coisa que nós conseguimos ter é uma liberdade, uma independência muito mais cedo do que aqui, não é? Aqui com 30 anos continuamos na casa dos pais, porque a situação não permite, não ajuda. Não. Mas em França, rapidamente, com jovens de 18 anos, já estão a morar sozinhos, já têm o estúdio deles, já conseguem, com o trabalho que têm, pagar, e há ajudas para. Né? Aqui é impensável nós termos essa liberdade. Tão cedo, não. Acho que não. Por mais que se queira. Estando aqui, né? A tua vida, entretanto, você conseguiste sair de casa rapidamente, dentro do que é. Sim, trabalho arranjei um mês e meio depois de cá ter chegado. Quando fiz os 6 meses e tive o contrato de CDI, foi quando me lancei no apartamento e consegui, com muita ajuda também de outras pessoas, mas consegui ter a minha casinha com o pequenino. Muito bem. Foste só com ele ou com o pai? Não, o pai ficou em França. Ok, então foi dada a separação que vieste. Foi. Ok. Quando disseste ele veio primeiro, eu pensei que tinha sido o pai. Não, foi o teu meu filho que veio primeiro. Sim. Ok. Ele veio primeiro, fomos só nós os dois. Entretanto, acho que tive uma amiga também a quem eu aluguei o quarto, porque ia ser mais fácil, né? Porque sim, para tentar. Aqui em Portugal, se não estás a dois, que seja numa relação ou numa... Sim, em casa tem que ser sempre dividido. Exato, não dá. Sozinha acaba... E isto já foi há uns anos, portanto, agora é quase impensável. Não faço ideia. Conseguires alugar uma casa sozinho com as rendas que tem. Então vieste sozinha, portanto, foi um passo bem diferente e viste com o teu pequenino, não é? Como é que chega o teu segundo menino? Menina, exato. A segunda menina chega 5 anos depois, né, do primeiro. Conheci o pai dela numa noite, por assim dizer, numa discoteca. Rapidamente ele foi morar comigo e passado um ano e meio, foi quando engravidei da pequenina. Muito bem. Como é que foi o saber de ser mãe pela segunda vez? Foi com o mesmo entusiasmo ou foi mais assustador? Foi bastante assustador, porque já era mãe solteira de um. E pronto, eu acho que todas as mulheres, ou quase todas as mulheres, têm esse receio, e o meu medo, por assim dizer, era que acabasse solteira, mãe solteira de 2. Foi o que acabou por acontecer, graças a Deus, por assim dizer também. Foi um santo livramento mesmo. Foi complicado, mas pronto, quando ela veio é mais uma alegria, ainda por mais uma menina, que era o que eu queria desde o início. Já querias uma irmã. Exato. Ali o elemento feminino já estava presente. Já estava instalado. Já era muito. Como é que foi a lidar depois também com a ligação entre irmãos? Né? Ele com 5 anos, já tinha mais um efeito protetor, não? Como é que foi lidar? Havia muitos... Eu acho que havia muitos ciúmes pronto, porque ele também, vamos dizer, ele já estava com 5 anos, mas ele estava habituado a ser só ele. Sim, era o mundo. A mãe só para ele. Não tem divisão, não tem nada.
E foi um bocado complicado nesse sentido e fazê-lo entender que a mana é mais pequenina, que ele tem que ter cuidado. Mas tem que passar do lado protetor e não propriamente ver quase como uma inimiga dentro de casa que vai roubar a mãe. Mas ele era bastante protetor, ele queria fazer tudo, mudar a fralda, dar comida, isto e aquilo. Mas tinha ao lado ciumento também. Deu para entender. Deu nesse processo. Deu. Portanto, essa relação acaba por terminar, portanto, como dizes, abençoada. Abençoada a separação. Como é que foi nesse momento, não é? Lidar com... Porque é a segunda, como é que tu, enquanto mulher, não é, te sentiste nesse momento? Ui, a pergunta é complicada a tua. Foi bastante complicado, não vou mentir, porque era uma relação abusiva a nível psicológico, a nível físico, a nível financeiro. Tudo o que tu puderes imaginar, e foi bastante complicado porque supostamente é aí que a gente vê os que estão connosco e os que não estão. Nisto não falo só de amigos, falo de família também. E foi complicado porque tive que apresentar queixa, tive que ir avante de ir para, como é que se diz, uma casa de abrigo, uma casa para mulheres que eram maltratadas pelos companheiros e não só, porque há tudo um bocado ali dentro. E foi um episódio bastante complicado da minha vida porque não era só com um, era com dois. Exato, eu acredito. Mas... E como é que... Primeiro, como é que se dá esse passo, não é? Porque acho que as relações abusivas, não é? nunca começam só no dia em que tu vais apresentar queixa, não é? Não. Os sinais vêm sempre antes, eu só muitas vezes são ignorados. Quando acho que foi a última vez que ele me tocou, por assim dizer, e porque me foi dito claramente, mas tu estás a ver onde é que tu estás-te a meter, porque na altura, pronto, era o gostar, o não querer ficar sozinha e tens a filha. Havia muito essa pressão de pensares, já tenho um segundo filho com uma pessoa, esta pessoa trata-me mal, eu tenho que sair daqui, mas o que é que vai ser de mim, por exemplo? Tinha medo, tinha bastante medo de não conseguir garantir a estabilidade aos meus filhos, principalmente. Daí ter decidido afastar-me mesmo de Lisboa e sair um bocadinho da minha zona de conforto. Não foi nada fácil, vi coisas e ouvi coisas que acho que nenhuma mulher gostava de ouvir, mas foi, como se diz, foi Deus que quis assim. E foram quantos anos nessa relação? Na relação foram 3. De 2013 a 2016, depois a superação, por assim dizer, foram praticamente mais 2 ou 3 anos. Sim, não, por mais que a gente ache que... Até porque é um processo violento, não é? Não podemos descartar e pensar, ok, porque uma coisa é a separação é um dos processos. Eu acho que essa parte é capaz de ser a mais fácil. A mais fácil, eu acho que é a parte mais fácil, porque depois tens vamos dizer, o estatuto de vítima, isto aos olhos da polícia e etc. Mas eu mesma senti-me como se fosse eu a culpada, ou eu é que fiz por merecer, ou sei lá, eu é que estou presa, por assim dizer. Está-me a dar uma ânsia. Já sabia que ia ser assim. Porque eu entendo, em parte, esse processo e o sentimento de achar que o que é que eu estou a fazer, ou será que eu mereço mesmo isto, não é? Porque às tantas a pessoa já duvida até da própria pessoa, e um relacionamento abusivo é isso, é deixar, não é? Que tu própria deixes de acreditar em ti, não é? Nas tuas capacidades, na tua autoestima, em tudo, e eles fazem-te acreditar que se tu saís dali, tu não vais ter mais nada. Só vais para pior, por assim. Porque eles ali estão a fazer o melhor. Sim, claramente, sem dúvida. Exato, estão-te a dar um mundo e tu não estás a saber lidar com isso. Essas agressões, tanto físicas como verbais, não é? Porque eu acredito que não seriam só físicas, e começa sempre com a parte verbal, eram à frente das crianças? Foram. Já começou na gravidez da minha filha, e ela ainda estava na barriga, e
fui muitas vezes às urgências e tive uma gravidez de risco derivado ao stress e à situação na qual eu vivia. Que se vive. Tive o descolamento da placenta e para ele, aos olhos dele, eu era uma fraca porque nem uma criança conseguia segurar quando afinal era ele que fazia. Causava todo o stress para não ter uma gravidez tranquila. O teu filho mais velho, que não era filho dele, como é que era tratado, não é? Como é que era o ambiente? Comigo presente, ele nunca bateu, nunca maltratou, nem nada disso. Mas acho que, visto o que acontecia dentro de casa, eu posso dizer que os traumas apareceram mais tarde para ele, porque ele era uma criança. Sim, e ele também assistia, por mais sim, que... Sim, e eu acho que ele ganhou vários traumas também derivado à nossa história de vida, por assim dizer. Só mais tarde é que ele foi para o psicólogo, até hoje ele ainda vai de 15 em 15 dias, mas houve muitas consequências que eu na altura não via, porque achava que ele estava bem, ele pelo menos era ele a minha força, por assim dizer, ele é que estava ali comigo, mas também foi complicado. Sim, porque acaba sempre por viver também aquilo independentemente, e é uma criança, por mais que não fale no momento, mais tarde vamos sempre ver. Ele demonstrou bem. Vamos sempre perceber que houve ali e que mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu agora? Não, o que aconteceu lá atrás? Foi lá atrás. E ainda bem que pelo menos haver esse acompanhamento e tratar as coisas agora e não deixar tornar-se adulto com feridas por resolver. Não. E tu tiveste acompanhamento psicológico? Não, deveria, eu sei. Mas não dizendo que precisas de ir, mas porque claramente quando vivemos um trauma nós temos que o curar de alguma forma, mas eu sei que também há o medo de querer lidar com as próprias emoções ou talvez até reviver. Não digo que é o medo de reviver as situações, porque eu sei bem aquilo que passei e sei que preciso mesmo disso. Eu sei que vai haver um dia que eu tenho que parar tudo, estagnar tudo e focar-me no passado. Mas depois é mãe de 3, tenho que trabalhar. Não tem tempo, exato. Quando é que eu vou fazer isso? Não sei, se calhar na reforma, mas eu sei que vou fazer. Exato, mas eu entendo perfeitamente. Tenho muito medo disso, tanto que quando falo com as minhas amigas e tudo mais, é isso que eu digo. Eu sei que eu preciso de parar, fazer uma pausa naquilo que estou a viver para cuidar os traumas de infância e adolescência e adulto e etc. Exato. Só que depois tipo, eu estou aqui, eu tenho a minha estabilidade, já demorou bastante para a conseguir. E agora vou deitar tudo abaixo para ir a um psicólogo e curar as coisas. Não é o deitar tudo abaixo, mas é um bocado como dar uma pausa aqui. Tens que dar uma para pausa. melhorar o que já tens agora. Porque se agora estás bem, mas é possível ter mais pela forma como, de certeza que hoje em dia acabas se calhar por reagir de algumas formas ou de viver algumas coisas, porque ainda estão coisas por resolver lá atrás, não é? Tenho noção disso. Não te preocupes, mas ainda bem que tens, porque eu acho que a partir do momento em que nós conseguimos ter noção dos comportamentos que temos e de onde é que vem, nós conseguimos às vezes parar, não é nem sempre, não é? Porque também não somos máquinas, mas há fases que a gente vai conseguir dizer, ok, deixa-me respirar fundo, eu não vou lidar como eu quero lidar neste momento. Não dá. Mas não dá. Talvez porque também agora se estás noutra relação estável e consegues perceber, não é, a outra pessoa consegue ter se calhar o equilíbrio, não é, que não te permite também explodir. Sem dúvida. Muitas vezes. Sem dúvida. Então é quase o anjo que aparece. Limite. Não se pode dizer muitas vezes, mas sim, é limite isso, porque ele tem muita paciência. Eu acho que eu tenho amigos, conhecidos, tenho vários casais como exemplo, mas ele é fora de série. Depois também acho que é como não vivenciámos as mesmas coisas, temos vidas e famílias completamente diferentes. Ele foi uma grande ajuda também para o trazer toda a estabilidade que faltava. O Voz de Mulher conta com o apoio da loja Sorella, uma loja de roupa feminina caracterizada pela diversidade de estilos, tamanhos e tendências. Visite-nos já em Alverca, na Avenida Capitão Melessas, número 48.
Apareceu esse teu anjo caído do céu e foi aí que veio o teu mais novo, o teu Codé. Sim, o terceiro. Aí não foi programado, não, foi uma surpresa, acho que para toda a gente. Eu, pelo menos, não, na altura não queria. Não, acho que, como já tinha recomeçado e recomeçado tantas vezes, já estava ali. Já havias recomeçado sem filhos. Sim. Sim, começando já, porque ele também tem uma menina, que é a idade da minha, e então acho que já estávamos bons. Sim, já estava com a família bem constituída. Sim, mas o Maran veio de surpresa, não foi programado, foi muitas vezes conversado, porque tens a certeza, olha, nós não estamos a namorar há muito tempo, acabámos de nos conhecer, e com ele foi tudo uma coisa atrás da outra, e veio. Lá está, às vezes nem é o tempo que estamos com a pessoa. Não, é a pessoa. É a pessoa em si, a forma que se vive e às vezes o que parece muito rápido, e às vezes há casais que passam 10 anos e parece que não viveram nada e foram 10 anos tóxicos ou o que seja. Exato. E depois às vezes aparece pessoas em que, não é, em meses, parece que a vida dá uma volta. E foi meses mesmo. E já está tudo... Agora neste caso estão todos né, com o ambiente estruturado muito mais facilitado a nível familiar. O teu mais velho que viu-te passar por todos estes processos, portanto, ele hoje faz terapia, mas como é que tu sentes ele, não é, agora, que já está mais velho, estamos ali numa adolescência, não é? Estamos a entrar numa nova fase. Exato. Também, os 12, 13, Como é que tu Sinto sentes? mais calmo. Depois ele tem muito aquilo do chamar a atenção e pedir atenção, mas nem sempre vai com os melhores motivos, por assim dizer. Daí ele também fazer a terapia, mas está mais brando. E tens sentido efeitos? Que efeitos é que tu sentes com a terapia? Há quanto tempo é que ele está? Ele já faz terapia há 3 anos. 3 anos, vamos entrar para o 4º ano. Está mais comunicativo. Ele antes não saberia tanto para falar ou perguntar, mesmo em relação ao pai e à situação que vivemos e tudo mais. Está muito mais comunicativo, mas ainda há muito trabalho pela frente. Sim, e 3 anos já estamos num processo. Sim. Até porque ao mesmo tempo faz um processo com a terapia, faz um processo também com ele próprio, né? Com a idade e com a evolução. Então, mas é a melhor fase também para se ir moldando e limar ali algumas arestas. Portanto, esta é a tua vida enquanto mãe, enquanto filha, não é? Aos 21 que tomaste a decisão de contactar a tua mãe, como é que foi este processo com a tua mãe? Hoje ela é presente na tua vida? Sim, hoje ela é presente na minha vida. Como é que tu enquanto filha, com a tua dinâmica pai, mãe... É complicado, eu acho que é uma das coisas mais complicadas, porque tu podes ser mãe quantas vezes tu quiseres, mas com 30, 40, 50 has de sempre ser filha. Exato. E é complicado gerir um bocado as situações quando entramos mais nesse assunto, por assim dizer, porque eu tenho muitas vezes, o meu pai diz, não, mas olha, eu contigo não fazia assim, fazia assado e nanani, nananã. Exato. Só que depois é o que eu digo, o que a gente viveu, né, com os nossos pais, eles só nos dão a base. A ti de escolher, né, o que tu queres viver com os teus filhos. Não digo que é fácil ou que basta idealizar e as coisas acontecem. Claro que era muito bom. Era maravilhoso. Diz-me onde é que está esse livro que eu compro já. Eu também quero. Mas é trabalho diário, todos os dias. Portanto, e hoje a tua mãe lida, portanto, os teus filhos todos sabem, não é, quem é a avó, nesse caso lidam com a avó? Sim, quando ela vem de férias, tanto que foi desde o ano passado que formou-se esta coisa de vir de férias e estar com os meninos e tudo mais. Ao início foi bastante complicado, porque, se não me engano, foi depois do confinamento, do Covid e tudo mais.
E depois é aquela coisa de não tens aproximação, sabes que é a tua mãe, eles Sim, nem sabem tu enquanto que é filha, portanto, como é que tu passas essa? Não, para eles é fácil, porque os meus filhos, eles são os três muito dados, são dados e carinhosos e tudo mais. E então com eles foi fácil, acho que foi mesmo... Porque nós adultos também temos uma barreira também diferente, não é? Para lidar ali. E ganhar uma irmã. Duas irmãs. Espetáculo. Foi, acho que uma das melhores coisas que ela me deu foi as minhas irmãs e o meu irmão, porque ela teve mais 3 depois de mim, e o rapaz não tem assim tanto contacto, porque ele acho que ainda foi o único que desde que eu fui com 21, hoje tenho 33 e ainda não veio até mim, não sei se é por causa da vida dele lá também em Espanha. Mas sim, eles estão em Espanha e a minha mãe na Alemanha. É que estão distribuídos. Família é assim, que seja cabo-verdiana ou portuguesa, está tudo distribuído. Sempre, pelo mundo. Mas e para eles, olha, ganharam 2 tias, adoram. E quando chegam aqui, eles são os primeiros a serem mimados e tudo mais. Mas é uma boa... Acho que estabelecemos uma boa relação, mesmo se não convivemos em pequeninos, né? Há coisas que há ali que travam um bocadinho, a irmandade, não é? Aquela ligação de infância acaba por ser... Mas temos outro tipo de relação quando mais maduro, não é? Quando já és na fase adulta é diferente, mas é bom, é muito Portanto, bom. foi um feliz final, como quem diz, porque ainda, né, espero-te muitos anos aqui. Eu também. Mas chegando ao dia de hoje, acaba por ser feliz todo este processo, ou como é que tu olhas para trás, para toda a tua... Um grande aprendizado, uma grande lição, por assim dizer. Dizer se foi bom ou mau, acho que... Sim, acaba por ser relativo, não é? Mas Viveste o processo, pronto, o que foi. Mas foi para a pessoa que sou hoje, acho que transformei-me na pessoa que sou hoje por causa das coisas que vivenciei. Que seja em França, em Portugal, com os pais, com os familiares, com os namorados e etc. Foi um grande aprendizado. Traz uma bagagem enorme. Não, tenho malas, tudo o que quiseres. É só escolher qual a mala. Como dizem, eu tenho as costas largas, tenho a mobília já toda pronta. Quer dizer, não sei, né? Porque o dia da manhã ninguém sabe. Para hoje, sabe. estamos a falar no dia de hoje. Mas, sem querer avançar já o amanhã, não uma sabemos, grande bagagem. Acabas por ter hoje já uma bagagem para pelo menos sabendo lidar com as coisas do futuro. Rita, nós temos de estar aqui até amanhã a falar, e acho que ainda havia muita coisa que explorando aqui nós conseguiríamos lá chegar. Eu acho que o importante aqui, e que eu quero muito retirar e até passar lá para casa, é o facto de teres saído realmente de um relacionamento abusivo. Aposto que muitas lá em casa estão a passar pelo mesmo e provavelmente também não sabem como sair, se realmente é culpa delas ou não, que elas também estão certamente é o que estão a pensar, e que passo a dar, principalmente quando temos filhos envolvidos. E portanto eu quero-te, nem sequer é parabenizar, mas uma força pela coragem que tiveste de sair disso, porque realmente, né, houve todo um outro mundo e uma outra vida que estava à tua espera, bem melhor, bem mais iluminada. E pronto, eu conheci-te na pior fase e só estou a saber hoje que era essa fase que eu te conheci, e nota-se a mudança da mulher que tu és hoje. Portanto, tenho mesmo muito orgulho na pessoa que tu és e na tua história. Está bom, correu bem, mas tenho só últimas 2 questões para te fazer. Para ti, o melhor de ser mãe é? Ter os meus filhos comigo. Sem dúvida, né? Depois de todo este... Sim, porque foi complicado, mas tê-los comigo basta. E é mesmo o melhor que podes ter depois deste... Sem dúvida alguma. E o melhor de ser mulher é? A força que fui ganhando, sem dúvida alguma. Nem duvido. Com todo o aprendizado. Muito bem. Rita, obrigada. Nada. Obrigada mesmo por estares aqui, por contares a tua história e por servires de exemplo para todas as outras que estão lá em casa. Obrigada a vocês desse lado. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixarem o vosso like, os vossos comentários e vemo-nos no próximo episódio.